Bem-vindos a mais um Linkcast, o canal que conecta você ao futuro. E o nosso convidado de hoje, vocês já conhecem, já tá virando, olha, participante, já tá conseguindo a cadeira dele aqui no Linkcast. Voltamos com o Jean. Olá pessoal, Tamires, um prazer estar de volta aqui no Linkcast, mais uma vez aí somando com o nosso mercado, falando de muita tecnologia, né, de soluções, de oportunidades de negócio, e o papo de hoje promete. Vamos trazer uma continuação do nosso último papo, né? Mas Perfeito. agora trazendo para uma base mais específica. Assim, ó, a gente hoje quer conversar um pouco sobre o mercado de projetos, a venda de valor agregado e esse mar aí pouco explorado de oportunidade de negócio que fogem um pouco do dia a dia e que nos coloca, né, em clientes e em oportunidades de fato para alavancar aí o nosso negócio, a nossa atuação, o nosso conhecimento profissional. Então a gente quer falar um pouco sobre esse contexto para os nossos parceiros aí que estão ouvindo poder explorar novos níveis, né, de atuação. Exatamente. E como que você consegue enxergar a importância desse fator para o mercado? Esses projetos de alto valor agregado, como que você enxerga isso hoje, daqui para o futuro? Perfeito. Então, primeiro a gente precisa de relembrar a importância de buscarmos sempre diferenciais nos nossos negócios. Nós não podemos nos acomodar a sempre fazer mais do mesmo, manter o mesmo nível comercial, o mesmo nível técnico. Negócios precisam evoluir, porque não evoluir significa ficar para trás, né? Sim, é ser engolido. Então, dentro do nosso contexto aí de tecnologia, né, de segurança eletrônica, redes, comunicação, que é a nosso mundo, existe aquelas tecnologias e aquelas atuações que são convencionais, que é o nosso arroz com feijão, né, o pão quentinho do dia a dia. Mas há também outros mercados, outras oportunidades e outras tecnologias de alto valor agregado, que nós chamamos aí de projetos especiais, né, que nos colocam na condição de ter melhor margem nessas oportunidades, de não ficar na briga por preço, porque geralmente os critérios para esse tipo de negócio são qualitativos, então a resolver o problema muitas das vezes conta mais do que quanto isso vai custar, né. Isso nos coloca em um ambiente menos competitivo, porque são poucas as empresas que hoje estão qualificadas e têm estratégias assertivas para atuar nesse nicho de mercado, então ainda é um oceano azul que nós podemos explorar, né, para poder, fazer novos e melhores negócios. Dentre a possibilidade de uma evolução também técnica e comercial do time, porque vai me colocar em complexidades de implementação tecnológicas maiores, o que vai me forçar a crescer no conhecimento, na habilidade, nas opções tecnológicas que eu posso ofertar por mercado, além de comercialmente também falando, porque a abordagem, a negociação, o perfil do cliente também acaba mudando quando eu migro para esse mercado de projetos de alto valor agregado. Então, hoje é o dia de falar de oportunidade aí dos nossos parceiros conseguir, alcançar um novo nível, dar um passo além aí nos seus negócios, nas suas atuações. Então, a importância é total para a gente poder buscar o diferente e o melhor daqui para frente, né. E como você vê o crescimento de demanda, principalmente para projetos CFTV com inteligência artificial? Como que você hoje, dentro do mercado, você consegue enxergar essa demanda? A demanda ela só vem crescendo por vários motivos. Primeiro porque existe todo um esforço, principalmente dos fabricantes, em popularizar as tecnologias de análise de vídeo e inteligência artificial. Então você tem muitas marcas que não tinham esse tipo de recurso nos seus dispositivos e começaram a implementar e a lançar no mercado. Com isso, os próprios clientes finais acabam tendo cada vez mais acesso a essa tecnologia, enxerga o valor que ela traz, né, os diferenciais tecnológicos que ela traz para o negócio, como ela consegue resolver problemas de maneira mais inteligente e mais assertiva, e com isso o próprio usuário final começa a ter esse apelo
para que os instaladores, os integradores tragam inovação e propostas tecnológicas mais eficientes para as demandas que vão surgindo. Então, diferente do que geralmente acontece, que é os prestadores de serviço impulsionarem esse mercado, a gente está vendo que os próprios clientes finais estão forçando os prestadores de serviço a se qualificarem, a trabalharem mais com a inovação, porque como a informação hoje ela está muito pulverizada, algo que antes só o técnico conhecia, hoje está no conhecimento do tomador de decisão da empresa. Então ele quer ter o de melhor no negócio dele. Então, eu acho que a primeira onda de crescimento é essa, mesmo nos pequenos clientes finais, já há uma demanda, uma preferência e um pedido para soluções inovadoras e mais tecnológicas. E nos grandes clientes finais ou naquelas oportunidades de negócio mais nichadas, por assim dizer, essa demanda que sempre foi alta continua crescendo porque novos problemas vão surgindo, novas necessidades vão aparecendo e com isso surge a demanda para tecnologias eficientes e inteligentes para aquele tipo de solução. Então, é um mercado que só cresce, o mercado de projetos, inclusive o mercado de segurança eletrônica, especialmente, é um mercado que vem crescendo em ritmos acelerados nos últimos anos e boa parte desse crescimento vem de projetos de valor agregado e não somente do dia a dia, que já é convencional aí para os parceiros que estão nos ouvindo. Então, como eu disse, é um oceano azul para ser explorado, sem dúvida. Explorando um pouquinho mais sobre essas tendências, quais são as novidades que hoje o mercado ele tem a oferecer, que são as mais notáveis, são aquelas que chegaram para fazer a diferença mesmo, que estão sendo as mais exploradas hoje e as mais requisitadas? Perfeito, assim, eu acho que em termos de inovação, nesse contexto de CFTV com IA, as principais tendências é o uso do CFTV para além da segurança eletrônica. Então a gente já até havia comentado um pouco sobre isso no nosso último episódio que eu participei, que é você usar a imagem das câmeras não somente para monitorar, não somente para gravar e nem somente só para aplicar somente só foi ótimo, né? Mas nem para aplicar apenas analíticos voltados para a segurança. Então, hoje você tem a possibilidade de usar inteligências, seja em empresas ou em cidades, para além da segurança. Por exemplo, no caso de Smart City, né, ou aqui em Minas Gerais é muito comum a gente falar do olho vivo, né, que são projetos aí municipais para monitoramento. Geralmente há um apelo das empresas em aplicar, por exemplo, leitura de placas veiculares focado em capturar veículos que foram produtos de furto ou que estão com algum problema na justiça. Enfim, é útil, é super interessante, mas ainda é um contexto de segurança. Ou então aplicar o reconhecimento facial para pessoas suspeitas que estão com mandado de prisão. É útil, é maravilhoso, mas ainda é segurança, que é o objetivo primeiro desse tipo de equipamento. Mas as possibilidades com a inteligência mudou. Por exemplo, eu posso utilizar as mesmas câmeras que antes só liam a placa para me dar a notificação de uma blacklist, para monitorar o tráfego da cidade, a quantidade de veículos que passam naquela via em determinado horário, para que eu possa mensurar o aumento do trânsito na minha cidade, um determinado bairro, e tomar de maneira antecipada políticas e tomadas de decisão para não prejudicar a mobilidade urbana. Ou então eu consigo categorizar esses veículos e saber a quantidade de veículos de carga que passam na minha cidade, a quantidade de ônibus ou a quantidade de caminhões e perceber que isso atrapalharia a infraestrutura da cidade, então eu vou criar novas vias e novas possibilidades para direcionar o tráfego de carga do tráfego de veículos de passeio. Então eu começo a ajudar não somente a segurança pública, mas a mobilidade urbana, o trânsito e outras necessidades, né? Ainda nesse contexto de Smart City, eu vou usar o facial para suspeito. Não, eu posso usar o facial para pessoas desaparecidas. Então eu tenho um aspecto social usando a tecnologia para agregar
diferenciais e bondade na vida das pessoas e da sociedade como um todo. Então são aplicações distintas. Hoje já existem tecnologias e inteligências para identificar acúmulo de lixo em terrenos baldios, nas calçadas, em espaços da cidade. Então, eu já entro no aspecto da questão sustentável da cidade, né, da limpeza da cidade, dessa logística da sustentabilidade da cidade usando inteligência artificial. Posso também ter câmeras com inteligência que identificam água sobre a pista. Então eu já consigo direcionar o trânsito para outros caminhos e evitar acidentes por aquaplanagem ou avisar de maneira preditiva ali para os condutores de que naquela região a água sobre a pista oferece um risco para eles. Então perceba que eu ainda estou no contexto de cidade, eu ainda estou usando câmeras, mas com tecnologias para outras situações. Avanço urbano irregular. Existe hoje soluções que vão perceber o avanço de bairros ou de regiões de maneira irregular em áreas preservadas, por exemplo. Então são várias tecnologias novas que vêm surgindo, né? E pensando no contexto de varejo, por exemplo, hoje você consegue ter inteligência artificial que vai te avisar se um freezer está num processo de descongelamento e você pode perder aquele material que está ali até alguém perceber que o freezer descongelou. Então você pode usar a câmera termográfica que pela visão computacional e a inteligência que está ali, ela mensura a temperatura daquele freezer e avisa em tempo real se a temperatura subir demais ou baixar demais de uma referência necessária, né? Você consegue também ter toda a informação do seu público. O meu público é mais masculino, é mais feminino. O meu público ele é mais de idade, é mais jovem. E a partir daí eu direcionar campanhas de venda ou pensando num público que eu já tenho e não imaginava que eu tinha, ou para atrair um público que eu percebi que eu não tenho, mas eu quero alcançar. Então eu uso também as soluções de vídeo para esse tipo de informação e de dado para o negócio, né? Além do próprio comportamento do público dentro do ambiente. As pessoas estão saindo satisfeitas ou incomodadas? Hoje nós temos câmeras que identificam a expressão facial das pessoas. Eu posso aplicar elas em vitrines, em expositores e identificar. Poxa, mas essa pessoa, geralmente as pessoas passam aqui e faz cara feia, fica com raiva. Então o que está de errado com a exposição? É o produto, é a marca? Enfim, então, resumindo, né? A grande questão a IA veio no CFTV para usar as câmeras muito para além da segurança eletrônica e explorar novas oportunidades de negócio com esse tipo de dispositivo. Então isso acredito que é a, a linha mais disruptiva, né, que hoje veio aí nesse contexto nosso. Uns 3 episódios do nosso podcast atrás, a gente estava conversando exatamente sobre... Chegou esse ponto, Legal. essa abordagem, e aí o Rômulo, ele estava falando de um projeto que a Daisy, lá da área de projetos da Multirede, ela fez onde era uma sala de projetos para engenheiros, só que geralmente eles iam, faziam o que eles precisavam e saía. E com o tempo, a sala ficava muito tempo com a luz acesa, o ar-condicionado ligado e acabava gerando um gasto desnecessário. E com o auxílio de câmeras e inteligência artificial, ela detectava se não tinha ninguém, desligava o ar, apagava as luzes. Quando alguém chegava, tudo ligava de novo e mantinha sempre funcionando enquanto haviam pessoas ali para estarem usufruindo daquele espaço. Então aí veio o elemento da automação ainda, né? Você Sim. agregar outras tecnologias a partir de um gatilho que a IA está dando ali, percebendo um contexto ou um comportamento daquele ambiente. Inclusive, questões comportamentais também hoje são grandes tendências da IA, porque hoje você tem capacidade de identificar briga, então essas pessoas estão brigando ali naquele contexto. Queda, pessoa desmaiar, tropeçar, cair em frente à câmera também é identificado. Aproximação entre pessoas, de repente há ambientes, por exemplo, de manutenção industrial, que uma pessoa não pode se aproximar tanto de um determinado maquinário, porque é perigoso. Então, não só no convencional, que é a linha virtual.
o próprio comportamento da pessoa se aproximar é identificado e é gerado um determinado evento. E a atitude suspeita, comportamento suspeito da pessoa, olha para um lado para o outro, põe a mão no bolso, fica percebendo se está vindo alguém, então esse tipo de comportamento também é identificado. Então perceba que, inclusive, questões comportamentais já são mensurados, percebidos e trabalhados aí pela inteligência artificial, pensando em projetos especiais de alto valor agregado, sair do convencional, explorar novas oportunidades que esse mercado está trazendo aí para as revendas e para os instaladores como um todo, né? E você falando em novas possibilidades, né, novas oportunidades. Quais são as tendências mais promissoras que hoje você vê chegando ao mercado? A gente está falando muito de coisas que já estão ali no Certo. mercado sendo utilizadas diariamente. Existem algumas tendências que você consegue enxergar que elas estão chegando para tomar um lugar grande também? O que eu enxergo de tendência é a construção de tecnologias específicas para determinados verticais de negócio. Então, o que vinha acontecendo muito no mercado é você pegar inteligências e recursos gerais e apenas aplicar a determinado contexto. Agora, existe uma tendência do desenvolvimento de soluções especializadas em determinadas linhas. Então, por exemplo, para o agronegócio, já existe o desenvolvimento de tecnologias específicas para o agronegócio, desde a contagem de gado até tecnologias que vão ajudar na inspeção desse gado, no manuseio desse gado, no monitoramento do pasto, do clima, das condições da alimentação. Então, não é simplesmente pegar uma tecnologia genérica e aplicar no agro. É você ter inteligências, recursos e dispositivos específicos para aquele contexto. A mesma coisa tem surgido para o mercado de offshore, né? Então, para embarcações. Então, você tem tecnologias específicas para usar a visão computacional para auxiliar na navegação da embarcação, associar o aspecto do clima, da orientação ali para trazer algo visual nesses indicadores para esse mercado. As automações também para gerar um evento satelital aonde, dependente de onde a embarcação esteja, ela consiga enviar um evento para a Terra sem depender necessariamente dos aparelhos analógicos e convencionais que já são utilizados. A mesma coisa para o varejo. Existem tecnologias hoje que a tendência é usar o PDV, que é a passagem do código de barras ali daqueles dispositivos, com a gravação da imagem para perceber se aquilo que foi bipado exatamente é o que está aparecendo na imagem, o que foi gravado na cena. Se alguém tentar passar com um carrinho vazio ou tem um saco de carvão com carne dentro, enfim, que são situações específicas desses mercados que não dá simplesmente para você adaptar uma tecnologia genérica que ela não vai atender essas dores direcionadas. Então, a grande tendência que eu vejo é a construção e a aplicação de tecnologias que foi pensadas exatamente para dores de verticais de negócio. Inclusive, é importante, né, você que está ouvindo aí o nosso podcast, de acompanhar essas evoluções tecnológicas, porque isso é venda de valor. Ou seja, você não está adaptando algo genérico para o seu cliente. Você pensou na dor dele e você trouxe algo pensado para aquele contexto, e nisso não existe guerra de preço. Porque o cliente ele vai, primeiro, deixar de perder, porque muitas das vezes o apelo é: eu estou tendo perda ou de produção, ou de recurso, ou enfim, que seja porque eu não consigo lidar com essa situação, então naquilo que ele deixou de perder já se pagou o projeto, ou em possibilidades que ele vai passar a ganhar mais, como nas considerações que a gente fez de conhecer o público e por aí vai. Então, essa abordagem, esse mercado e essas atuações mais nichadas são projetos especiais, são projetos personalizados que saem do comum, saem do produto de prateleira, mas também é o mar azul de grandes oportunidades de negócio. Enquanto a gente vai falando sobre oportunidades, nós também falamos sobre desafios, né? E Exatamente. na sua visão, quais são os maiores desafios hoje na implementação desses projetos? Olha, eu acho que primeiro, vou dizer vários, né, assim, mas primeiro seria, os parceiros buscarem a qualificação técnica
necessária para lidar com esse nível de tecnologia. Porque uma coisa é eu instalar uma câmera num ambiente convencional simplesmente para ela monitorar e gravar, ou eu instalar um sensor de alarme ou um controlador de acesso para fazer uma função convencional que ele sempre teve. Outra coisa é eu pensar em como aplicar aquele produto de forma que favoreça aquela inteligência para entregar o resultado que o meu cliente quer. Então, não somente aspectos de altura, posicionamento, angulação, clima, tempo, luz solar, tem uma série de variáveis que vão ajudar ou atrapalhar o algoritmo, mas também, entendendo essas premissas, aplicar no melhor lugar, da melhor forma, para que a coleta de dados que o algoritmo faça seja o mais assertivo possível e na hora que o cliente gerar o relatório ele tenha dados confiáveis para tomar decisões ou para entender realmente o resultado que a tecnologia trouxe. Não é só aquela parte técnica que precisa ser trabalhada, né? Existem vários fatores que precisam Sim, ser estudados antes da implementação de um processo desse. E exatamente. às vezes até entender sobre outras áreas ou ter profissionais que entendam daquele Perfeito. mundo inteiro para você conseguir fazer algo mais assertivo, Você né? foi muito feliz na sua colocação, porque quando a gente fala de evolução técnica do parceiro, primeiro dele conhecer a fundo essas tecnologias que ele vai aplicar e saber como implementar da melhor forma, mas perceber que indo para um mercado de valor agregado, ele vai ter que ser multidisciplinar. Sim. Então, ele vai ter que conversar com o cara da TI, que hoje é um pavor de muitos instaladores. Ele vai ter que falar de cibersegurança, ele vai ter que falar de proteção de dados, ele vai ter que falar de como aquele produto se comporta na rede, de quais são os protocolos que utiliza, como que esses protocolos se comportam dentro da infraestrutura do cliente. Então, ele vai ter que ter discussões e conversas multidisciplinares, porque não só a TI está preocupada, mas o jurídico está preocupado, mas o comercial está preocupado. Então ele vai ter que fazer interface com, muitas das vezes, múltiplas áreas da empresa no processo de negociação e convencimento daquilo que ele está vendendo. Então você falou muito bem, ele não vai simplesmente poder só saber instalar uma câmera. Ele vai ter que lidar com todo o contexto tecnológico que aquilo ali está inserido e ter que lidar com temáticas que muitas das vezes hoje não faz parte do dia a dia dele, mas nesse mercado são necessárias e são discutidas em todos os projetos, No né? fim ele tem que ser um especialista em dor. Ele tem que se especializar na dor do cliente e saber construir uma solução que vai resolver de fato o problema do cliente. E resolver de fato, com certeza não é indo por aquilo que é mais barato. Exatamente, é o que eu ia falar Não é. agora. Até porque quando você tá com dor, você não liga quanto que tá o seu remédio na farmácia, né? Você só quer tomar Perfeito, o remédio perfeito. e melhorar a sua situação. E nas empresas são assim também. Quando a empresa ela tá com uma dor latente, obviamente que nós temos aquela visão mais arcaica de chorar preço, disso, mas quando você mostra realmente o que a empresa vai ganhar com aquilo, como que vai ser trabalhado, quais são os ganhos que ela vai ter ao longo do tempo, ela não vai ficar pensando só em preço. Aí a gente sobe, né? O patamar é outro. A briga ela já não é mais por preço. A briga é por algo muito maior e que as pessoas, quando elas enxergam uma solução, elas vão pagar, porque aquilo ali não é perda. A nossa cabeça, ela tem uma forma de pensar com dinheiro que é muito engraçada. Ela sempre vai pensar que quando eu vou gastar dinheiro, eu estou perdendo. Então, eu tenho que mostrar para ele que a minha solução é maior do que essa perda. E quando eu consigo virar o jogo, a gente sai daquela roda de rato, Sim, né? E a gente vai para um lugar onde existe um crescimento muito maior, existe uma mentalidade muito maior e existe um faturamento incrivelmente maior. sem dúvida. Assim, muita gente que está ouvindo a gente pode pensar, mas isso é discurso. No final, o cliente sempre fecha por preço. Aí eu diria que a gente tem que mudar a nossa mentalidade, porque a gente tem que gerar uma percepção de valor para o cliente. Primeiro, entender a dor dele, desenhar uma solução que é assertiva, funcione e que vai resolver aquilo que ele está buscando.
apresentar essa solução, se possível, de maneira funcional, para que o cliente experimente aquilo que ele está para adquirir e nunca mais se veja sem aquilo, e levar o discurso não por preço. Muitas das vezes nós trabalhamos com o bolso do cliente, sendo que é o cliente quem vai, no final das contas, entender o quanto ele está disposto ou não a investir, o quanto, na verdade, é necessário investir para resolver o que ele quer. Eu estou cansado de participar de projetos e oportunidades nesses anos que eu atuei no mercado, em que a gente ganhou os projetos sem ser o orçamento mais barato, sem ser a solução mais barata. Havia outros players, outras tecnologias, outros fabricantes que ofereceram, às vezes, bem menos do que era a nossa proposta de tecnologia, de solução, e mesmo assim nós fechamos o negócio. Por quê? Porque nós mostramos para o cliente que o que ele precisava era o que nós estávamos entregando. E essa é a palavra certa, precisar. Isso aí. Henry Ford já dizia, né, que se ele fosse perguntar aos compradores dele o que eles queriam, ele teria feito uma carroça com mais cavalos. Perfeito, exatamente. E entender a dor significa isso, não é o que o cliente quer, porque muitas das vezes ele conhece a dor, mas ele não sabe exatamente como resolver aquele problema. Até porque se ele soubesse, ele já teria resolvido. Exatamente. Né? E uma coisa interessante é que o cliente ele tem que acreditar naquilo que ele está defendendo. Muitas das vezes, o próprio integrador, quando ele vai negociar um projeto, às vezes nem ele acredita na tecnologia que ele está ofertando, né? Acontece. E aí perde a segurança, perde a credibilidade na negociação. Eu assim, tem muito cliente que fala, mas hoje ninguém quer pagar mais do que R$300 numa câmera, né? R$250 numa câmera. Quando eu vou fazer um orçamento diferente disso, ninguém fecha. Mas a grande questão é, talvez nós não estamos abordando os clientes corretos. Então tem que pensar nisso. Tem cliente que não é pra gente. A gente também não pode querer vender para todo mundo. Exatamente. Né? Existe um posicionamento necessário que tem que ser feito nas empresas de quem é o meu cliente, qual é o nicho de mercado que eu atuo. E esse posicionamento vai te direcionar para os leads corretos para você fechar as oportunidades que você está buscando. Então, existem clientes que vão sofrer por não conseguir vender uma câmera de R$300 e existem clientes como eu já participei de ter fechado uma câmera de R$200 mil. Isso foi um fato, uma speed dome térmica de mais de R$200 mil para o uso das Forças Armadas. Então, por que uns choram com 250 e outros vendem um produto de 200 mil? Então, tá nesse contexto que a gente está trabalhando, de posicionamento, de expertise, especialidade, de você ter uma abordagem, criar percepção de valor, ter uma jornada do cliente que gera uma experiência nele, de confiar naquilo que você está levando, de fazer o investimento necessário, de mostrar para ele que o concorrente pode até estar ofertando mais barato, mas ele vai ter dor de cabeça de novo, ele vai continuar com o problema, talvez ele vai criar novos problemas de ter um produto que não funciona, que resolve parcialmente o que ele precisa. Então essa argumentação, esse posicionamento vai fazer toda a diferença. E uma dica importante também que a gente precisa de dar para os nossos parceiros é que eu preciso de saber me comunicar a depender do interlocutor que eu estou lidando. Não adianta eu estar conversando com um engenheiro responsável do projeto que está preocupado se aquilo funciona, se aquela tecnologia é assertiva, é confiável, e não entrar no tecnês para convencer o cara de que eu sei do que eu estou falando. Então, eu preciso de mostrar segurança técnica, eu preciso de argumentar com ele sobre a performance, a assertividade, as características, sobre as condições que a minha tecnologia vai entregar para ele. Se eu estou conversando com um tomador de decisão que não é técnico, ele quer saber se aquilo vai resolver o problema, ele não quer saber quantas faces por segundo, quantas placas lê, qual é o protocolo que usa, qual é a porta do serviço tal, ele não quer saber qual é o processador que ele tem que comprar para o servidor, isso para ele não interessa, ele quer saber como que isso vai resolver o meu problema do meu negócio. E aí então o seu discurso muda, o seu discurso não é um convencimento técnico, o seu discurso vai ser a minha tecnologia resolve o seu problema dessa maneira, entregando esse resultado. Então a gente quer conversar da mesma forma com todo mundo, sem perceber que uns vão se convencer pela sua eficiência técnica, outros vão se convencer pelo seu argumento de negócio. Então eu preciso também de ter essa clareza para conseguir
fechar grandes oportunidades. Às vezes o erro está na comunicação. Sim. E aí a gente volta no que a gente tinha falado antes, sobre entender de várias áreas. É entender se colocar, né? Se eu tenho um produto na minha empresa e os próprios funcionários não acreditam, ou até mesmo uma cultura dentro de uma empresa e os funcionários não acreditam, isso acaba completamente com qualquer colocação que a empresa ela vai ter. Então aí a gente já tem que entender um pouquinho sobre a parte de endomarketing. Como que a minha empresa precisa respirar aquela cultura, precisa respirar e entender, realmente acreditar naquilo que eu estou propondo, para que o meu cliente acredite, né? A Exatamente. partir daí, conhecer um pouquinho sobre toda a parte de psicologia, de entender. É muita coisa? Parece ser, mas são coisas que vão sendo agregadas ao longo do nosso dia a dia, que vão construindo profissionais muito mais aplicados e assertivos nas suas colocações e gerando projetos cada vez maiores, né? A gente comentou no último podcast sobre o projeto de São Paulo. Poxa, o cara fechou um projeto de, se não me engano, 200 mil ele vai receber por mês. Um contrato de 200 mil por mês. Por mês, se não me engano é isso. Mas é um projeto de 200 mil por mês durante um ano. Para implementar não sei quantas mil câmeras dentro de São Paulo. Com certeza ele teve que ter muita noção do que ele estava falando para conseguir um contrato desse, né? E aí vem a pergunta que eu te faço: o que te falta para conseguir um projeto desse? Tá na hora de correr atrás e entender o que o mercado está pedindo. Não é o que o cliente específico ele está querendo, não. Muitas das vezes você tem uma solução muito melhor do que ele pede e está perdendo dinheiro, perdendo contrato, perdendo visibilidade. É o teu nome que vai crescer se você se empenha. E não é perda de tempo, né? Não é. E mercado de tecnologia, gente, não dá para descansar. É estudar todo dia, conhecer todo dia, entender e ter aquela visão lá na frente para conseguir ver antes das coisas estourarem, antes das coisas acontecerem, ver o que está precisando e embarcar nessa onda. Não dá para ficar parado, né? É verdade. Você comentou algo importante, que é essa vontade, esse interesse que o empreendedor e o especialista precisa ter de evoluir, de correr atrás, de se especializar, de procurar essa formação multidisciplinar que para esse mercado de projetos ela faz a diferença. E existe aquela famosa frase do gato, né, da Alice no País das Maravilhas, que fala que para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Mas nesse caso eu diria que para quem não está disposto a ir, nenhum caminho serve. Então, se a pessoa não quer estudar, não quer evoluir, não quer sair da zona de conforto, estudar novas tecnologias, novos mercados, como você bem colocou, outras disciplinas que nem são técnicas, né, de psicologia, de marketing, né, e outras ferramentas úteis para atuar nesse nível de negócio, de oportunidade. Então, se ele não tem essa disposição, esse interesse de evoluir, ele nunca vai chegar lá. Ele vai se manter no convencional, no arroz com feijão, ali, e com o risco de ficar para trás, porque na tecnologia, se você não evolui, você não fica parado também, você está ficando para trás, né? Então, assim, pegando o gancho nessa questão, existem 2 pontos importantes, que é importante os nossos ouvintes aí estarem cientes, que quando eu vou evoluindo tecnicamente nas oportunidades que eu estou explorando, quando eu alcanço novos níveis, quando eu exploro mercados mais especializados, eu preciso de estar atento a 2 coisas, né? Primeiro, novas tecnologias, que eu preciso de me especializar, que eu preciso de estudar, que eu preciso de dominar. Então, é algo que eu não posso estar confortável com aquilo que eu já sei, com aquilo que eu já tenho. E novos concorrentes. E aqui, para o mercado de segurança eletrônica, inclusive, é muito importante a gente enxergar isso. Existem muitas empresas de TI
Então a gente está falando de pessoas especializadas em redes, especializadas em telecom, especializadas em sistemas, em servidores, especializadas muitas das vezes naquelas áreas que o profissional tradicional de segurança eletrônica não é, e que começaram a entrar na segurança eletrônica para projetos de valor agregado especializados. Então, ou seja, eles têm a curva de aprendizado da segurança eletrônica, e o profissional de segurança eletrônica tem a curva de aprendizado de todo o contexto da TI. Então, ele tem novos concorrentes, provedores de internet que também dominam toda a parte de infraestrutura de redes, de sistemas, de conectividade, também começaram a atuar na parte de segurança eletrônica e de automação, porque o provedor pensou, eu já estou dentro do cliente final, eu já forneço internet para ele, eu já tenho um relacionamento com o tomador de decisão, já tenho um contrato ativo. Por que eu não vou potencializar os meus negócios lá dentro desse cliente? Se eu forneço a internet, por que eu não posso fornecer o CFTV, o controle de acesso, o alarme, o incêndio, a automação? E aí entra uma mudança de paradigma, porque há muito tempo atrás, o profissional que ele era generalista, ele não era tão bem visto. Você tem que ser, quanto mais nichado, mais brabo você é. Hoje, a ideia de você ser generalista, quando eu falo generalista, não é você fazer mal feito as coisas. E tem até um conceito que eu ouvi de um amigo uma vez no LinkedIn, que ele fala de ser multi-especialista, na verdade. Ou seja, você pensar no 360. Se hoje eu atuo nessa área, mas eu tenho o potencial de atuar em outra e potencializar o meu negócio, por que não fazer? Então, nisso, provedores de internet, empresas de TI, empresas que antes só atuavam com a parte de energia. Então, todos esses players estão olhando nas oportunidades. E os próprios fabricantes também estão nessa proposta. Não adianta eu querer, como instalador, como integrador, como revenda, querer me manter só no meu quadradinho. Os próprios fabricantes hoje são multitecnologia. É difícil você ter um fabricante que só faz aquilo. A menos que é algo muito nichado, muito específico, a maioria dos fabricantes de tecnologia hoje estão explorando múltiplos mercados, né? Você tem fabricantes que eram fortes apenas em redes, que lançaram agora a linha de CFTV. Você tinha fabricantes que atuavam só com CFTV, que começou a lançar a linha de no-breaks, baterias, energia. Ou porque eles compraram outras marcas para entrar nesse mercado, ou desenvolveram o portfólio próprio. Então, multitecnologias, ser multidisciplinar, ser multi-especialista, né? Alguns não vão concordar com esse termo, mas o mercado tem coisas que a gente não concorda, mas o mercado faz. Mas né? o engraçado, você falando aí, você sabe da onde vem exatamente esse pensamento de se especializar em uma coisa? A gente vai ver isso lá no início da Revolução Industrial. Perfeito. Onde aquela pessoa ela precisava ser especialista em apertar aquele parafuso. Foi desmembrado toda a sequência e aí nós tivemos aquela plataforma industrial, né? A sequência industrial onde eu aperto um parafuso, eu te passo, você aperta o outro vai encaixar e cada um era especialista naquele ponto, naquela etapa. Hoje em dia a gente já não consegue mais fazer isso. Quanto tempo se perde? Até porque para apertar o parafuso hoje nós temos as máquinas. Exatamente. Né? Então é entender esse ponto. Hoje eu preciso ter uma visão muito maior sobre o mercado. Hoje eu preciso dominar muito mais questões, até porque uma das coisas que mais perguntam quando eu dou mentoria, as pessoas elas me perguntam exatamente sobre isso. Poxa, mas eu tô aqui falando sobre doce. O que eu tenho que entender de psicologia? Mas se você entende que tu tem ali algumas partes no teu cérebro que eles são ativados pelo desejo e que se o desejo ele for tão grande que ele gera a compra, eu não preciso convencer por argumento. Já existem outras pessoas que elas não são impulsivas, elas não vão agir ali no impulso, no desejo.
Eu preciso saber explicar e vencê-las pelo argumento. Então, é não perder a possibilidade de fechar aquele contrato, é não perder a oportunidade de fechar aquele negócio, que muitas das vezes é a diferença de estourar no mercado ou ficar parado. Hum. Exatamente. E a negociação, ela entra muito esses aspectos, né? Se o meu cliente ele é mais visual, se ele é mais auditivo, se ele é mais do tato, e não adianta eu querer conduzir a negociação num perfil, sendo que o meu cliente ele absorve melhor as coisas de outra forma. Então, tudo isso pode parecer muita teoria, mas na prática faz toda a diferença É o que para a gente fechar negócio. falou no episódio passado sobre inteligência artificial, ela não vem tomar lugar de ninguém, Isso aí, né? isso aí. A gente precisa estar ali atento para conseguir fechar. E nessas horas não existe robô, não existe inteligência artificial que vá conseguir montar o tete a tete ali de forma a fechar um contrato. Você precisa ter ali você tem que saber a hora de colocar, a hora de dar um passo para trás, a hora de dar a cartada final. Isso precisa ser entendido e não existe ninguém, além da pessoa, do ser humano, para conseguir fazer esse fechamento de uma forma bem objetiva e eficaz. E assim, é só para terminar de cravar que nós não podemos nos fechar a novos aprendizados, trazendo para o mundo de quem está nos ouvindo, né? Até focar aí no você aí, meu parceiro, minha parceira. Ó, se você quiser aplicar uma câmera IP, você vai precisar de conhecer de rede, de switch, de cabeamento, de roteamento. Se você quiser aplicar um software VMS, você vai ter que conhecer de servidor, vai ter que conhecer de banco de dados. Se você for aplicar tecnologias de segurança eletrônica em nuvem ou em monitoramento remoto, você vai precisar de conhecer de roteamento, de repente de VPN, de cibersegurança. Hoje, para você atuar com tecnologia, você tem que ter conhecimento, inclusive jurídico. A LGPD está aí para dizer o que você pode ou não fazer com o seu sistema de segurança. Então, as áreas estão todas interconectadas. Não dá mais para a gente ficar preso na nossa caixinha. Se nós não buscarmos conhecimento multidisciplinar, nós não vamos conseguir alcançar o mercado de projetos e de valor agregado e talvez nem se manter no mercado convencional. Exatamente. E aí a gente consegue enxergar de novo repetição do que aconteceu lá na mudança dos anos 80 para os anos 90 de mercado. Houve uma ruptura onde tudo mudou, né? O Isso. celular, ele revolucionou o universo, o mundo inteiro. Ele foi afetado pela chegada do celular, porque antes tudo era muito lento. A gente precisava de um telefone fixo. Imagine hoje, você precisar estar preso em um lugar para você receber uma informação, tudo era muito lento. Exato. A chegada do celular trouxe essa ruptura. Então, nós vamos ver grandes marcas que não conseguiram se estabilizar nesse novo mercado e se perderam, sumiram, né? Quem é a Xerox hoje? Quem é a Kodak hoje? Né? A gente já usou esses exemplos aqui, mas é a maior verdade. E hoje nós estamos vendo uma nova ruptura de mercado e a chegada de um novo mercado. E se as pessoas elas não entenderem que elas precisam passar de fase, não dá para ficar ali sempre na primeira fase. É igual videogame. Exatamente. Né? Vencer o primeiro chefão, bora começar a se estruturar para vencer o segundo. E ir ali crescendo até chegar no ponto que quer, até chegar num lugar onde esteja confortável e ainda assim, o conhecimento, se quiser se manter ali, o conhecimento ele vai ter que ser buscado, vai ter que gerar mais valor, vai ter que gerar mais situações que o faça crescer ou pelo menos se manter ali onde ele quer. O mercado ele não para, o tempo hoje ele vale muito e se você não se empenha é engolido. E antigamente nós tínhamos um tempo maior, né, da empresa. Hoje não. Hoje, um estalo, você perdeu o mercado, acabou, tchau, próximo, e a fila não para. E é importante também lembrar que o óbvio continua sendo útil, né? Então, Claro. assim, quando a gente fala sobre você atender o seu cliente com proximidade, com qualidade, você cumprir os seus prazos, assim, no condomínio que eu moro mesmo, o condomínio
a maioria dos instaladores que foram fazer o orçamento, a vistoria, alguns nem mandaram orçamento, outros atrasaram dias, semanas para mandar um orçamento. Então, a gente fala que as pessoas estão perdendo, inclusive, a qualidade naquilo que é simples, cumprir prazos, honrar um cronograma com o seu cliente, de você cumprir com a sua palavra, de você preocupar o mínimo na qualidade técnica da sua implementação para que esse cliente seja um promotor do seu trabalho para outros clientes, né? A sua empresa ter uma identidade visual, ter uma comunicação nas redes sociais, ter uma humanização no seu atendimento. São coisas óbvias, simples. É o arroz e feijão que precisa ser feito. Arroz com feijão da gestão de negócios que muitos não estão fazendo. E aí se pergunta, por que eu não fecho negócio? Por que eu estou perdendo o mercado? Por que chegou uma empresa ontem e já está ganhando os clientes tudo que antes eu atendia? Porque, às vezes, você nem só não está se reinventando, inovando, crescendo, evoluindo, como entrou no piloto automático e se esqueceu de que o óbvio ainda importa, né? Exatamente. Então fica aí a dica para você. Vamos começar a agir com estratégia. Eu acho que é o ponto principal aqui, é agir com estratégia. Porque se você fugir demais, o bicho pega. E se ficar parado, vai ser engolido. Então, haja com estratégia. Lembra, o arroz com feijão ele tem que ser feito todos os dias. Todos os dias. Não adianta tentar inovar demais e esquecer do óbvio. Porém, o conhecimento ele precisa ser adquirido diariamente. As coisas mudam muito rápido, o mundo é muito dinâmico. Jean, nosso tempo está acabando. Muito obrigado pela sua parceria de novo. E eu te espero aqui mais vezes nessa mesa. Você já é de casa. Voltarei. Com certeza. E eu espero você no nosso próximo episódio. Assista os anteriores, porque tem muito conteúdo para você pegar. Suas palavras finais, por favor, Jean. Muito obrigado por estar aqui de novo. Agradecer você que tem acompanhado aí o conteúdo aqui do Linkcast. O recado aqui eu acho que foi bem claro. Eu espero que você tenha se sentido talvez até incomodado no sentido de buscar evoluir, crescer, novos mercados, novas tecnologias, novos aprendizados. Continue acompanhando aí, né, os conteúdos, são enriquecedores aí para a nossa evolução como profissionais da área de tecnologia e até a próxima vez, né? Que Com eu certeza. espero voltar. Cobrem para que eu esteja de volta aqui nos episódios. Com certeza voltará várias vezes. Muito obrigado por acompanhar a gente. Eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.